sua mão. Chame seus amigos, convide seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, para o preconceito egoísta. Venha que me dê a sua mão. Nossa bandeira é azul, é de esperanças e otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que me dê a sua mão. De coração. Olá, o meu nome é Inês, sou a mãe do Vincent, um menino de 4 anos que foi diagnosticado com autismo em setembro do ano passado. Nós moramos no Reino Unido, mas apesar do que muitas pessoas possam pensar, tivemos uma luta de quase 2 anos para conseguir o diagnóstico dele, porque o sistema aqui é muito, muito lento. Foi também no ano passado que, acho que faz agora um ano, que numa das minhas pesquisas nas plataformas sociais sobre o autismo e sobre terapias, e que acabei por encontrar a Arlette e com ela todos os vídeos, ou quase todos, do projeto que ela fez com a Mavideira. Eu lembro-me que eu vi os clipes de vídeo todos numa noite, todos, porque os testemunhos daqueles pais eram extraordinários, eram quase bons demais para ser verdade. Mas eu também acredito que a informação aparece quando nós precisamos dela e que a vida nos indica o caminho. Portanto, sem hesitação nenhuma, acabei por, na altura, entrar em contato com a Arlette. E as constelações familiares não eram totalmente estranhas para mim, porque a minha mãe já tinha participado em algumas em Portugal e, coincidência ou não, também foi a minha mãe que, quando começámos a notar que o Vincent estava cada vez mais desconectado do nosso mundo, ela foi grande defensora que ele devia fazer uma ou outra constelação familiar. Eu acho que era já, costumo brincar a dizer que era o sistema familiar já a criar a ordem, e eu na altura não ouvi. E não ouvi na altura, mas ouvi 2 anos depois, ouvi quando era necessário ouvir, e aqui estamos hoje. Posso dizer que as constelações têm sido um trabalho fantástico, é um trabalho constante, é um trabalho de casa diário. Temos que ter presente o amor, a ordem, e temos que nos saber colocar no nosso lugar, que isso é fundamental. Quando começámos a fazer as constelações ao Vincent, começámos logo a notar mudanças depois da primeira constelação, e ele tem tido sempre melhorias fantásticas. O olhar foi talvez a primeira melhoria dele. Ele passou a olhar para dentro de nós, se isto faz algum sentido. Houve um dia até que o meu marido me disse: ele está a olhar para mim, porque o brilho dos olhos dele mudou. Era como se ele tivesse, quando olhava para nós, estava a gritar connosco, a dizer: estou aqui. Mas também reconhecer que nós estávamos ali, que era uma coisa que não existia. Portanto, isso passou a ser simplesmente maravilhoso. O facto do nosso filho olhar para nós. Até agora nós já fizemos, se eu não me engano, umas 3 constelações. Para o Vincent foram 3, mas fiz uma para mim, porque eu acho que nós mães também temos muitas coisas para resolver, e como a boa solução é boa para todos, quando nós nos trabalhamos a nós próprios, os nossos filhotes acabam também por se beneficiar com isso, os filhos e quem está ao nosso lado. Para além das constelações, também fizemos 2 renascimentos sistémicos, que é importante referir, e eu recomendo fazê-los vivamente. Fiz o meu renascimento, que me ajudou a compreender e acabou por resolver algumas coisas em mim. E logo a seguir, uns tempos depois, fiz o do Vincent. E então, a partir daí, a mudança dele tem sido explosiva, mas no bom sentido. O Vincent começou a escola este ano, tem corrido super bem, ele vai sempre feliz, ele nunca chorou,
e adora lá ficar, adora a pessoa com quem trabalha. Ele tem 4 anos, ele sabe as figuras geométricas, ele reconhece as letras do alfabeto e a ordem dos números até 30 e convém referir que ele não está a ter nenhum tipo de terapia. Nada. Porque os serviços fecharam todos por causa do coronavírus e ele não tem nada há mais de um ano. O Vincent também começou a mostrar mais iniciativa para a fala e agora quando pedimos ele já repete muitas palavras. Ele era não verbal, ele não falava nada. Uma das últimas coisas que ele até aprendeu foi o som dos animais, tipo o pássaro, o burro, o gato, e ele faz o som. Ele adora carros, mas agora tenta brincar com os carros. Antigamente ele estava mais obcecado em alinhar os carros ou então a colocar uns em cima dos outros. Ele também gosta muito de puzzles e faz um puzzle de 100 peças sozinho. O Vincent é como se memorizasse a imagem e depois sabe para onde é que as peças vão. Ele brinca muito, 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 muito com a irmã. E é tão bom ouvir os gritos deles de animação e de risos pela casa. Até os gritos menos bons são bons de se ouvir, porque há um ano atrás eu pensei que eles os dois de brincarem e que isso nunca ia existir. A compreensão do Vincent melhorou muito, do entendimento do mundo e daquilo de que o rodeia melhorou muito. Ele já consegue seguir comandos de 2 ou 3 palavras, como dá-me o carro, ou olha, vai buscar a tigela que está em cima da mesa. Coisas assim desse género. Ele já faz. Uma coisa fantástica foi também que ele começou a usar o garfo. Ele só comia com as mãos e agora já usa o garfo. Não usa a colher ainda, mas já usa o garfo. Ele, quando vem da escola também, nós tiramos os sapatos e ele agarra nos sapatos e guarda na caixa dos sapatos dele, que isso mostra alguma independência, que é muito importante. Mas nós temos noção que há coisas que ele ainda não faz e que há coisas que também precisam de ser trabalhadas. Mas pronto, as constelações familiares são isso mesmo, é um trabalho contínuo. Não é uma, não são 2, nem 3 e a magia acontece. É um trabalho de uma vida, porque há sempre qualquer coisa que nós temos que tratar, há sempre qualquer coisa que nós temos que resolver. Eu estou muito grata, estou e estarei sempre à Arlete pelo trabalho que ela faz, como também pela forma como ela se entrega a todos os projetos em que participa. E um bem-aja, Arlete, e obrigada por me teres ensinado a aceitar a vida como ela é. Mas ele melhorou muito nesse aspecto. A parte de comunicação dele também deu um salto gigante, assim, que é nítido de perceber. Agora ele voltou para as terapias dessa semana passada. Nós falaram, meu Deus, tá um papagaio, acho que vocês deram alguma coisa para ele que nós não estamos sabendo. Se comunicando de maneira coerente, porque senão às vezes saíam umas coisas meio perdidas que a gente não sabia de onde que vinha, né? Então ele melhorou muito nesse aspecto. A parte da ansiedade, que foi o que a gente fez na constelação aquele dia, deu uma diminuída, mas ele continua ansioso, mas isso também vem, né, numa carga genética, não sei de onde, deve ser dos ancestrais, bem ancestrais. A parte dessa questão de socialização também a gente percebeu em alguns momentos que a gente saiu com outras crianças, com outras pessoas, que ele interagiu de maneira tranquila, né? Até nessas vai e vem de final de ano, e vai num lugar e vai em outro, e era aniversário dele, o aniversário dele pra nós foi uma grande surpresa, porque a gente não conseguia tirar foto direito, né? Porque era tudo aquele, era um turbilhão de emoção pra ele, né? Ao mesmo tempo que a casa tava cheia, ele não queria que tivesse, né? Porque ele se incomodava com aquele barulho. Mas ele queria o aniversário. Então, essa vez, a gente conseguiu tirar foto com todas as pessoas. E ele feliz, ele chamava para tirar foto. Como você chegou, o que você aprendeu e o que tem de estar assim, meu pai do céu. Assim, foi um momento de aprendizado muito grande, né? A gente entramos também sem expectativa, que nem a gente falou, como jogando sementes ao vento, assim, sem compromisso da colheita. O que viesse era lucro, né? Então a gente nota que a gente pode aprender bastante coisa nesse tempo.
O Theo teve uma evolução muito bacana, a gente está olhando, respondendo ali os questionários, a gente observa a evolução que ele teve em todos os aspectos, principalmente nessa questão da relação comigo, ele se aproximou muito de mim, falando daí no meu caso, propriamente dito, né, tá muito mais apegado a mim, sente falta quando eu saio de casa, quer estar perto de mim. Para mim foi uma vitória muito grande esse grupo, porque foi depois disso que essa chave virou, né? E muitas outras coisas acontecendo, até eu estava comentando com a Mayara hoje, logo que a gente descobriu o diagnóstico do autismo do Theo, tem um amigo meu que é um cara fantástico, uma pessoa que eu gosto muito e tal, e foi uma das primeiras pessoas com as quais eu conversei sobre isso, né? Ele me deu muita força, ele deu muito apoio para mim nesse sentido, falando que o Theo ia tirar de letra todo esse processo e evoluir. E, por incrível que pareça, por ironia do destino, o menino dele nasceu e faz 6 meses que eles têm um diagnóstico de TEA e ele ainda não conseguiu me contar. Então a gente começa a ver assim, quando é com os outros, fica fácil de você estimular e ajudar e tal. Quando é com a gente mesmo, muda de figura o processo, né? Então eu tive um contato, a esposa dele me contatou para mim ajudar ele. Ele não me contou ainda, mas eu vou ter que dar um jeito de ajudar ele para mim ajudar uma família. Eu tenho medo dessa família, né, ter problema. Então isso tudo eu acho que é fruto desse trabalho que nós estamos fazendo, esse campo sistêmico que nós estamos vivendo, atrai isso aí pra gente também, entendeu? Essas missões, né? Mas, de modo geral, assim, eu estou muito satisfeito com tudo. A gente embarcou numa viagem junto. Hoje é o dia da gente desembarcar desse trem aí, que vai continuar andando aí, se Deus quiser. E eu vou guardar todos esses ensinamentos para mim, essas frases, esse pensamento positivo. Essa é a grande tarefa que eu carrego comigo para frente. É porque, assim, o luto, né? Cada um recebe a notícia e impacta de um jeito, porque vai fazer trilho de conflito com a história da família. E o luto é um momento difícil, às vezes leva um ano, é como quando morre uma pessoa. Porque morreu, aspas, o filho neurotípico, saudável, e nasceu no dia do diagnóstico um filho com TEA. Não era essa passagem que eu comprei, não foi esse filho que eu encomendei. E chegou outro. Então, morreu. E aí, às vezes, leva um ano esse luto, de você lidar com... Cada um vai lidar de um jeito. E tem gente que não sai do luto o resto da vida. Andréia, conte para nós como você chegou, o que mudou e como você está saindo. Nossa, gente, eu sempre digo que eu sou uma antes e uma depois da constelação. O benefício maior aqui da constelação foi para mim, com certeza, né? E como a Elizabeth falou também, a chave para a mudança deles é a nós, né? Porque eu vejo também no meu Miguel, né? Quando eu mudo, ele muda. E uma coisa que eu aprendi demais na constelação foi reconhecer o meu lugar e o lugar do pai, né? E assim, hoje eu tô desde o dia 18 de março em casa com ele, só eu e ele. A gente sai de casa, assim, uns minutinhos para dar uma volta no quarteirão, na casa da minha avó, da minha mãe, né? Dar uma olhada nela. E, no máximo, eu vou no mercado, ele fica no carro. E aí, o meu marido continua trabalhando, né? Porque ele trabalha, faz a parte de manutenção e de uma rede de mercados aqui da cidade, então não para, né? E o Miguel agora chora quando ele sai. Porque antes ele não dava bola, ele não perguntava, e agora ele chora quando o pai sai, e ele diz que ele quer ir trabalhar junto com o pai. E quando o pai chega, ele vem, oi papai, e abraça. Só falta dizer que tava com saudade, só falta. Mas, nossa, assim, muito legal. Claro, eles brigam ainda, com certeza, né? Porque meu marido gosta de abraçar, de apertar, de beijar, e o Miguel não gosta. Mas o relacionamento deles tá, nossa, mudou muito, muita coisa. E no Miguel, então, não posso nem, né, falar, só a questão do sono ali que eu sempre falo, pra mim foi, meu Deus, porque hoje a gente consegue dormir, né? Ele já tá levantando sozinho da cama, às vezes a gente faz enquanto tá dormindo, é meu marido, e daí ele levanta e vai sozinho pra sala. Senta lá no sofá e fica esperando pra assistir. Autonomia. E antes ele chorava, né? Ele acordava assustado, chorando e gritando, e aquele pavor, e hoje não. Hoje ele bem de bom. Levanta e vem pra sala. Dá bom dia pra gente. Assim. E uma noite de sono é tudo, né? Pra gente conseguir ficar acordado, saúde física e mental, porque sem dormir. Muitos dias não tem neurônio que aguente, gente. Eu tive uma fase ali que, né, quem me conheceu, quem conviveu comigo sabe, né?
Eu tava numa fase que tava feia a coisa, meu Deus, eu não dormia, eu tinha muito estresse durante o dia, eu já acordava com dor de cabeça, com sono, cansada, irritada. E isso refletia nele, né, também. Uma bola de neve, né? E o que leva de tarefa, Andréia? Tarefa é as frases, eu até postei no grupo ali, nossa, antes que apaguem o grupo, né? É frase, isso lá, joelhinho no chão. E a rendição, né? Foi o que a Ana falou, acho que essa é a chave. A humildade, a rendição, aí a gente aceitar que a gente tem todo um contexto que veio antes de nós, né? As coisas são como são, né? Em função disso. Mas que também a gente tem a chave para mudar, né? Ainda bem que a chave está na nossa mão, né? Mas não tivesse na mão do vizinho? Ainda bem que alguém abriu a porta. Verdade. Então, nesse mês, ele já tinha parado de chorar um pouco, mas esse mês eu acho que ele encerrou essa questão do choro, sabe? Foi uma coisa assim que pra mim me incomodava muito, porque quando ele começava a chorar, ele ficava horas chorando, era um horror. E ele praticamente sumiu o choro. Ele emburra, cai umas lágrimas assim, mas assim, normal. O que eu percebi? A gente levou ele eu levei ele numa festa de aniversário. Até então não levava em nenhuma, porque nem na dele ele não ia para lugar nenhum. Se tivesse um pouco mais do que 3, 4 pessoas, ele já chorava, queria ir embora. E ele ficou 2 horas, brincou com as crianças, interagiu com os adultos, tirou foto, cantou parabéns, comeu, bebeu. E eu tive que convidar ele para ir embora. E suou na festa e não se incomodou porque estava suado, porque estava calor e ele tem o cabelo comprido, aí ele sua e ele começa a reclamar. Ai meu Deus, eu tô suado. Não incomodou nem o suor aquele dia, assim, tava uma benção, sabe? Até eu cheguei lá na mãe, ela disse, tá, mas chegou em casa, que hora que desceu só agora? Eu falei, mas eu tava lá na festa. Ela disse, eu achei que você ia ficar 5 minutos, né? Eu falei, não, essa criaturinha não ficou até agora. Todo mundo apavorado, né? Na missa era assim, lá, quem sabe que a matriz tem umas TV, umas telas, assim, uns monitor para você ver que eles passam pela internet a missa. E ele ficava olhando, vendo quantas polegadas que tinha, qual que era a marca, não sei o que, ele olhava para as câmeras, olhava para as paredes, olhava para as pinturas, olhava para isso e para a fraldinha. Agora ele está conseguindo olhar para as pessoas. E ele não olhava para as pessoas, ele só olhava para as coisas. Onde ele ia, ele olhava se tinha TV. Ele olhava para as paredes. Ele olhava se tinha alguma placa escrita alguma coisa para ele ler. Era assim que ele fazia. Ele não olhava para as pessoas, ele olhava para as coisas. Se tinha alguma coisa escrita para ele ler. Era assim que ele era. E agora ele está conseguindo olhar para as pessoas. E o olhar dele que eu falei para vocês de manhã mudou. Era como aquele menino ali do projeto. Ele era aquela coisa embaçada, parecia. Ele olhava pra gente, mas ele não olhava. Ele estava olhando para você, mas ao mesmo tempo parecia que ele estava... Agora ele olha bem. E antes ele não falava nada, ele falava sozinho, ele não falava com a gente. Ele falava muito, mas sozinho. Pra quem que ele puxou de falar muito, né? Mas ele falava sozinho, ele caminhava pela casa falando. Agora ele fala alguma coisa, ele diz, né, mamãe? Aí eu digo, Miguel. Aí daqui a pouco ele vai falar alguma coisa, ele diz, né, mamãe? Então assim, ele tá querendo já. Porque antes ele vivia falando, mas sozinho. Não trocava informação. E ele tá falando frases assim mais completas. E assim, não é tão objetivo. Antes era assim, não, tal. Agora ele tá falando frases mais completas, assim, sobre como que ele tá se sentindo. Ele tá falando frases mais completas. Antes era muita coisa, tinha que ser muito objetiva para ele responder de uma forma boa para você, senão era aleatório que ele falava. Também que eu percebi isso, que foi muito bom. Mas foi tanta coisa, gente. Mas assim, né, a melhora dele foi absurda. Absurda. Adelardo, nosso presidente da AMA, que encarou esse projeto de frente junto com a Carlisa. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras e com certeza a gente precisa de todo o apoio. A gente está enfrentando desafios, são desafios diários,
e toda a ajuda ela é super importante. A nossa vida é uma vida cíclica, ciclos contínuos. Então a gente vem estudando, como já foi falado aqui, a gente não pode parar de estudar. Então a gente vem estudando e a gente vê que esses ciclos eles se repetem. Cada vez que você estuda, você tem que divulgar isso, tem que passar para outras pessoas e você ir em busca de outros aprendizados e assim por diante. O que conseguimos com esse grupo fantástico aqui, nossa, é um aprendizado para uma vida que não daria só numa vida, seria para várias vidas. Que nós somos agraciados por estar nessa época, por estar com essa equipe, por estar tendo esse trabalho juntos, buscando um foco único, o autismo. Por que isso foi nos colocado nessa época? Porque acho que Deus colocou a gente aqui para a gente estudar, para a gente ver as necessidades de cada um. Tudo iniciou algum tempo atrás, aqui no UFC, não sei se a Arlete lembra, nós tivemos uma palestra aqui e estivemos presentes, e aquilo lá mexe com a gente. Em seguida, nós tivemos outros encontros para daí cair nesse projeto. Então, é um projeto muito grande, tanto no pessoal quanto para a associação, que também eu fui agraciado por um convite, e nesse convite foi estendido para toda a diretoria. E, por coincidência, eu fui o único a estar nesse encontro. E por isso havia um motivo. E esse motivo se revelou e foi concretizado aquilo que estava sendo imaginado naquele momento. Então, aquilo lá me marcou muito e vem me marcando, porque a gente vê tudo do início até agora, esse momento, o que aconteceu na vida pessoal, no caso do Benjamin. Não só para ele, mas para toda a família. Você incluindo os teus antepassados e assim por diante, tudo isso vai se revelando e vai chegando a um ponto no presente onde que todas as coisas acontecem. E o bom, né, Adelar, que incluir antepassado não custa nada, né? Como diz a Elizabeth, é de grátis. É de grátis. Só saliva e pensamento, né? E amor. Com certeza. Bea vai contar para nós, antes de escolher o próximo. Bea, o que é que fica para você de mudança nesse projeto? Como é que você entrou? Como é que você está saindo? Eu entrei, sempre trabalhei assim, levava o RI para o médico curar. Eu dava remédio por remédio fazer o efeito, né? Quando eu comecei a constelação, foi para a constelação resolver o problema, né? E o que eu aprendi na constelação, que é a gente que tem que mudar, né? Ajuda, mas é a gente que tem que dar o passo e ir lá e enfrentar. E quando você pôs isso que você aprendeu em prática, que é o chá, o que você ganhou? Lá, as mudanças, né? Tudo que teve de melhoras que a gente viu, né? A gente vê, cada dia a gente tem uma conquista, né? Cada dia acontece uma coisa melhor, a gente se surpreende, né? Escolha uma característica ou duas que o Richard mudou muito. Acho que a seletividade, né? E essa, para ele se alimentar, eu coloco a primeira vez no prato e quando eu vejo ele tá se servindo, mudou bastante na comida. E essa questão também de ir no banheiro, né? No começo, que ele começou já, acho que na primeira constelação, depois, ele começou a se limpar e agora ele já vai no banheiro, ele dá descarga, tudo, ele tá bem, mas... E o que sobra de tarefa, Beatriz, para você, de você com você? Qual é o compromisso? Aí que a porca torce o rabo. Vai ter que continuar, né, fazendo os exercícios. E aí eu vou aproveitar para todo mundo, né? A constelação, Arlete, minha constelação parou de funcionar. Ela pode parar mesmo. Se eu virar a minha ponteira para onde eu estava antes de 21/12, ela vai parar de funcionar. Porque constelação, né, ela é uma filosofia de vida, né, Bea? A gente descobre que somos nós
os responsáveis. Nós, que eu digo pai, mãe, adultos, né? Principalmente as mães, que são as que mais chegam para nós. Então, isso é ótimo. Primeiro, acho que deve dar assim meio que, né? Eu que tenho que mudar, eu que tenho que engolir aquele caroço duro. É eu. Só que, por outro lado, né, Lídio, da autonomia. Que... O dentista olhar o Diego, eles tinham que pôr camisa de força e amarrarem nele. Amarrar as pernas, amarrar tudo. E ainda a gente tinha que ajudar a segurar. Que trauma, hein? Eu chorava, Pânico. Eu entrava em pânico, o dentista me chamava de mãe chorona. Mas você vê o teu filho ali sofrendo, né? Sofrendo muito. Mas era pro bem dele, né? Porque tinha que dar uma olhada no dente. Passando agora esses dias, eu marquei com o dentista lá, meu Deus, vai ser outro sufoco, vou ter que amarrar ele tudo de novo. Gente, ele chegou lá no consultório, o dentista chamou, ele sentou, diz o dentista, não, nós não vamos fazer nada, vamos só olhar teus dentinhos. Gente, ele abriu a boca, ele não precisou ser amarrado, ele abriu a boca, só ajudei a segurar um pouquinho a boca dele aberta, porque ele não... Era a primeira vez que ele fazia isso, né? Sim. E o dentista arrumou o dentinho dele tranquilo, sem amarrar, sem sedar, sem nada. Voltei de novo pela segunda vez, o Márcio foi junto. Ele, não, eu vou junto, você vai sofrer, né? Chegou lá, tranquilo, não precisou amarrar, não precisou fazer nada. Daí, precisou ir de novo, daí eu levei ele, a mesma coisa. Não precisou amarrar, não precisou sedar, não precisou fazer nada. Ele simplesmente deixou olhar o dente dele. Coisa que, para mim, foi uma surpresa enorme. Porque o que ele fazia, né? Ele chegava a quase arrebentar os velcros nas perninhas dele, né? Porque ele ficava amarrado, né? E agora não, agora não precisa mais. Que lindo, né? Porque possivelmente, né, Maristela, o mexer na boca tinha um trauma grande. Aí levantava uma memória de trauma e ele reagia com violência, porque o que era a violência do Diego? Era o medo de passar por uma violência, né? Então, aí tinha que amarrar, daí era outra violência, né? Então, uma violência gera outra. Então, quando a gente vai organizando isso, e olha que a gente nunca constelou isso vem de brinde, né, Maristela? Como você entrou, como você está saindo do projeto, o que você leva, qual a tarefa de casa? Quando a gente entrou no projeto, eu tinha curiosidade do projeto. Eu nunca tinha participado, nem conhecido o tema até a Elisete me apresentar. E o que eu posso dizer para vocês hoje? O Patrick, ele está uma criança diferente. Eu consigo incluir o pai do Patrick dentro do processo, que antes eu atropelava ele instantaneamente, todos os dias, né? E hoje eu consigo observar o que ele tem de ponto forte, o que ele tem de ponto fraco, o que eu às vezes posso apoiar ele e não estava. Também uma coisa muito importante é que eu estou falando para os pais, que a gente tem conversado bastante essa semana que a gente está na associação, inclusive com pais que não são da associação, são pais que estão sendo diagnosticados, e o que eu falo para eles? Não sobrecarreguem os filhos de vocês com terapias. Às vezes nós precisamos entender muito mais um contexto do que os nossos filhos precisam. E nós falamos que nós aceitamos eles como eles são, mas nós colocamos eles em 10 horários de terapias na mesma semana. E às vezes o aceitar não é tão aceitar assim. Então, hoje eu consigo ver esses aspectos que eu não via. Eu valorizava só aquilo que eu tinha como certo. E hoje eu consigo ver que tem outras coisas acontecendo e talvez até outros sofrimentos muito diante de mim que eu não valorizava. E o que fica de trabalho de casa? Me policiar a não esquecer isso que eu tenho de nova visão. É muito fácil a gente voltar ao padrão antigo, porque foram 38 anos desse padrão, porque esse padrão não nasceu aos 15, ele nasceu com a Carlisa, ele só foi virando automático e ficando mais forte com o passar do tempo. Isso é com a Carlisa e com todos nós que estamos aqui. E aí 6 meses para 37 anos e meio, né, precisa muito mais. A gente está 15, 16, 17 anos, ela tentando mudar padrão, e tem uma questão neuronal, os nossos neurônios espelhos, até nós botar um novo programinha lá dentro, o neurônio funcionar diferente, fazer sinapses, conexões com o padrão novo, né? Leva bastante tempo. Por isso que eu sempre falo aquele ditadinho, né, Carlisa? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.